Enquanto a gente vai abrindo em Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, Mateus 6. Hoje nós vamos ao versículo 13, Mateus 6, 13. Mateus 6, 13. Ainda é o livro do mal. Mateus 6, 13. Vamos orar, agradecer ao Senhor porque estamos todos e todas aqui. Agradecer ao Senhor por mais essa chance de estarmos juntos, juntas. Vamos orar, irmãos, vamos orar, irmãs. Pai querido, muito obrigado por essa chance de estarmos aqui, pela oportunidade. E te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua mão. Colocamos diante de ti todas as nossas preocupações, ansiedades, inquietações. E colocamos também na tua mão, muito especialmente, Senhor, a vida da irmã Emília, a vida do bispo Paulo Lockman. E te pedimos no nome de Jesus, toma conta da sua vida, da vida deles. Pai querido, restaura, restabelece saúde. E colocamos todas essas coisas nas tuas mãos, agradecendo, Senhor, imensamente por tudo que eles representam nas nossas vidas. Também, igualmente, Senhor, te agradecemos pela vida do irmão Jarmute, que está aqui com o Jabes, e colocamos a vida dele nas tuas mãos. Te pedimos, Senhor, derrama sobre ele cada vez mais a unção, o óleo de alegria, para que ele continue nessa caminhada, sendo testemunha viva que é para todos nós. Pai, muito obrigado por essa chance. E quando vamos mergulhar na tua palavra, o que nós te pedimos é sabedoria e discernimento, para podermos compreender exatamente aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, agradecidas. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos uma tarefa hoje. E eu preciso que você acompanhe comigo com bastante, com bastante atenção, porque hoje a gente vai mexer numa petição. A gente já está encerrando o estudo do Pai Nosso. Se você quer pegar aí os últimos estudos, todos eles ficaram na íntegra e estão lá ainda no Facebook. Então você vai acessar o mesmo Facebook que você acessou agora e você vai encontrar lá todos os outros encontros, tá certo? E se você, deixa eu arrumar aqui. Se você tiver alguma dúvida, tal, gente, não hesite em me teclar no WhatsApp, ok? Vocês todos têm o meu contato, todos receberam o meu link aí pelo WhatsApp. Se você eventualmente recebeu esse link compartilhado por alguém, manda a pergunta por esse alguém que você recebeu o link, tá bom? Vai ser muito gostoso poder te colocar também na nossa lista de transmissão. Dos encontros anteriores, o que a gente tem dito? O Pai Nosso, ele não é simplesmente vou colocar aqui uma reza, uma repetição para uso no culto, para uso litúrgico, mas ele é fundamentalmente um modelo de oração, modelo esse que permite que qualquer pessoa minimamente disciplinada consiga orar pelo menos 30 minutos usando esse modelo. E aí, para cada pedaço, para cada petição, a gente sugere 5 minutos. Então, desde a primeira petição
passando por todas elas, até agora, essa é a última que nós vamos chegar, você vai reservar 5 minutos para que você permaneça nesse trecho. E aí, nos encontros que nós fizemos, eu expliquei qual é a dinâmica desses 5 minutos, o que você pode refletir, pensar, orar nesses 5 minutos, em cada um desses 5 minutos. Nós já estamos no final do Pai Nosso. Hoje nós vamos tratar de Mateus 6:13, a segunda parte do versículo, e nos livra, mas livra-nos do mal. E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje esse livra-nos do mal. Não sei se eu consigo concluir, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas pelo menos o livra-nos do mal eu quero tentar fechar com você, tá bom? Mateus 6:13 diz rigorosamente assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entre colchetes, algumas Bíblias trazem: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. No encontro anterior falamos: não nos deixes cair em tentação. Hoje eu quero trabalhar com você: livra-nos do mal. Uma advertência que eu faço: algumas Bíblias trazem mal com letra minúscula, um Mzinho menor. Algumas Bíblias trazem mal com letra maiúscula, como se fosse nome próprio. Outras Bíblias trazem maligno com M maiúsculo, que aí se refere a Satanás, ao ruidoso, ao capiroto, ao cramunhudo, ao pescoçudo, o cão chupando manga, é ele. E eu quero fazer uma observação com você com relação a isso, tá certo? A palavra por baixo dessa expressão mal é uma palavra que pode ser tanto substantivo, nome simples, como o nome de uma pessoa. A palavra por baixo do texto é uma palavra usada para diversos sentidos. Ela está presente no Novo Testamento várias vezes, e a gente precisa compreender que o tradutor, muitas vezes, ele tem essa dificuldade de trazer a correta, ou vamos dizer assim, a mais adequada interpretação ao texto, por conta dessa multiplicidade de palavras que estão por baixo do texto. Lembra você, o Novo Testamento ele foi escrito um grego comum, conhecido como grego koiné. Era a língua franca falada à época, né, no tempo de Jesus. E quando os compiladores trouxeram isso para o texto, eles tinham que usar certas palavras, e essas palavras elas têm um sentido que a gente conhece como sentido polissêmico. Ou seja, uma palavra ela pode ter inúmeros significados. A palavra que está por baixo aí, poneru, é uma palavra dessas. Ela pode trazer muitos significados. Então ela pode significar mal, como se fosse um sentido, uma situação, uma conjuntura qualquer. Como ela pode significar a pessoa, o maligno, uma entidade. E em cima disso, irmãos e irmãs, eu quero trabalhar com você algumas observações. Primeira, se eu entender que na oração a petição é livrar-nos do mal, e aí esqueça a palavra mal, vamos nos fixar na expressão e livra-nos. O que Jesus está dizendo para nós
é que aquele que é capaz de nos livrar é Deus. Quem é capaz de fazer com que... quem é capaz de nos proteger? É Deus. E com isso eu me recordo, irmãos e irmãs, de um trecho conhecidíssimo, que eu convido você, apesar de ser muito conhecido, mas eu convido você a abrir comigo, que é o que está lá no Salmos 91. Salmos 91. Abra comigo, Salmos 91. Salmos 91. Salmos 91. O texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, irmãos e irmãs, ele fala sobre o Senhor que livra. E eu tenho certeza que quando Jesus ele propõe a petição, livra-nos do mal, bom judeu que era, ele conhecia essa canção. Salmos, irmãos e irmãs, Salmos era, vamos dizer assim, o cancioneiro, o hinário do povo judeu. E isso era uma canção que hoje nós perdemos a canção. Mas a letra permanece, e a letra diz que Ele nos livrará. Irmãos e irmãs, o Senhor é aquele que nos livra quando nós pedimos. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não é porque nós temos a promessa de livramento é que nós não vamos passar pelo dia mau ou por maus bocados. E pare e olhe comigo ainda em Salmos 40, só um momento, e 6. Salmos 46. Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, significa que há tribulações,
há tribulações. E a gente não pode esquecer, irmãos e irmãs, que assim como o sol se levanta sobre bons e maus, sobre justos e injustos, nós também estamos sujeitos às intempéries, à chuva, ao trovão, ao raio e a todas as outras coisas que vão assolar todos os moradores da terra. Mas qual é a diferença? Nós temos a quem clamar, para que no dia mau a gente tenha, vamos dizer assim, um apoio adicional. Abra comigo ainda Salmos 23, que também é muito conhecido. Salmos 23. Verso 4. Salmos 23, verso 4. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos e irmãs, entendamos uma coisa: nós passaremos pelo vale da sombra da morte, passaremos por dias de angústia, de tribulação, passaremos por dias maus, passaremos por dificuldades, mas nesses momentos nós sabemos que o Senhor está conosco. Qual é a nossa oração? Como o Senhor nos ensinou, olha, a nossa oração é para que Ele nos livre do mal. Simples. Senhor, livra-nos do mal. Porque certamente, irmãos e irmãs, se tivermos que passar pelo dia mau, e certamente nós passaremos por ele, quem é que vai nos livrar das circunstâncias, vamos dizer assim, das consequências ruins desse dia mau? O Senhor. É o Senhor que vai nos dar força, é Ele, como diz o salmista, nosso refúgio, fortaleza, quando as coisas ruins vierem sobre a nossa vida. O que a gente não pode esquecer é que Ele está conosco sempre. E eu não posso abrir mão de dizer e pedir: Senhor, me livra do mal. Abra comigo, por exemplo, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios 6. E aí eu quero que você acompanhe comigo no versículo 10 em diante. Efésios 6, 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos e irmãs, compreendamos: haverá o dia mau, e certamente passaremos por ele. Mas o Senhor é aquele que estará conosco sempre, sempre, sempre. Percebe? E olha, gente, eu poderia aqui citar vários outros exemplos. Eu não quero que você abra comigo, vou aqui citar, porque eu anotei alguns. Mas na oração de Jabes, presente lá em 1, não é Jabes,
Eu tenho Jabes aqui comigo hoje. Mas a oração de Jabes em 1 de Crônicas 4:10 fala: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara, Senhor, que me abençoes, estendas os meus termos, a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E o texto diz: Deus lhe concedeu o que pedira. Gente, desde o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, nós vemos que a Bíblia tem nos ensinado que o Senhor é aquele a quem nós devemos pedir, nos livra do mal. E aqui eu faço a devida advertência: mal tanto circunstância, mal como pessoa, entidade, porque as duas coisas elas estão nos rondando, elas nos rondam. Há uma expressão também em Salmo, você não precisa abrir, mas Salmo 121 diz: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. O profeta Jeremias diz: eu te arrebatarei da mão dos iníquos e te livrarei da mão dos cruéis. João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse: não te peço, Senhor, que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou em outras traduções, que os guarde do maligno. Aqui, irmãos e irmãs, eu preciso fazer um outro parêntese. João 10:10, e eu preciso que você abra comigo, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Como eu identifico uma situação de mal ou má? Como eu identifico o mal ou uma circunstância má? Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Olha aí. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, essa característica do ladrão, essas três, elas apontam quando a gente precisa identificar uma situação ruim ou de mal. Ele vem para matar, roubar e destruir. Todas as vezes que eu encontro uma situação de morte, de roubo, pilhagem ou de destruição, que é diferente, irmãos, de desconstrução, eu preciso atentar, porque eu posso estar vivenciando uma situação má ou vivendo um ataque do maligno. Vamos por partes. O ladrão vem somente para matar. E eu preciso entender que todas as situações que geram morte, elas são situações que não é o que Deus, não são situações que Deus quer. Quais são situações de morte, além das as mais imediatas mesmo, as mais óbvias, né? Foi lá e matou alguém. Pô, me livra disso, Senhor. Eu não quero engordar a estatística dos assassinados. Eu não quero engordar a estatística dos óbitos. Então me livra disso. Eu quero vida e vida eterna. E se possível nem passar pela morte. Eu quero ser elevado aos céus naquele dia em que Ele vier nos buscar. Mas do mal nesse sentido, me livra da morte nesse sentido. A morte violenta, a morte não planejada, não prevista, a morte, situações essas de morte que nos pegam absolutamente desprevenidas. Percebe? Livra-nos do mal. Agora, há um outro tipo de morte que a gente precisa compreender. Irmãos e irmãs, a gente muitas vezes
convive com situações de morte. Muitas vezes nós até mesmo contribuímos, às vezes por não saber, mas contribuímos com situações de morte. Eu vou dar alguns exemplos aqui muito ralos, mas é apenas para que a gente compreenda que muitas vezes nós estamos investindo em situações de morte. Uma delas é uma coisa que a gente vive no dia a dia. Moro eu num bairro aqui em Taubaté, um bairro conhecido porque há existem muitas firmas. Firma é a maneira muito eufemística de dizer biqueira, o lugar onde se vende lá a pedra de crack, onde se vende a grama de cocaína, onde se vende a outro tipo de droga, tal. Todos nós sabemos, lá, quem mora no bairro, onde elas estão. E é muito difícil achar que, enfim, ninguém saiba onde ela está, onde eles estão, mas tudo bem. Mas todos nós que convivemos no bairro, às vezes nós vemos carros de fora do bairro chegando para comprar alguma coisa na firma. E algumas vezes eu estou com Daísa, a gente se pergunta: poxa, mas você viu o que eu vi? Vi. Era uma moça tão bonita, num carro tão bacana, veio aqui comprar isso. Ou então, olha fulano, mas fulano, nossa, fulano veio aqui comprar isso também, veio. Mas fulano não. E aí o que é curioso é que são situações que você pensa assim, eles financiam algo que gera um monte de consequências para a sociedade e tudo mais. Eu pergunto, há uma, entre aspas, culpa deles? Gente, eu tenho dificuldade de entender dessa maneira, como se o culpado fosse único e exclusivamente eles. O que eu quero trazer à tua memória é o seguinte: como se fosse, aí uma outra comparação, mas como se fosse uma espécie de encadeamento de um acidente aeronáutico. Um acidente de avião, um avião ele não cai se não houver um encadeamento de coisas que façam com que aquela aeronave vá ao chão. Da mesma maneira como o homem ou a mulher, eu vou colocar entre aspas, de bem, né? Porque a gente tem as nossas, e aí vamos entrar nas nossas, como é que eu diria, os nossos preconceitos e por aí vai, né? Mas a pessoa de bem vai lá no tal lugar para comprar tal coisa. Ele na verdade é apenas mais um elo de todo esse enlace que provoca a queda do avião. Ele é apenas mais um enlace de toda uma situação, uma circunstância que provoca uma situação de morte. E aí nesse fio condutor macabro, eu tenho tráfico de armas, corrupção policial, corrupção política, drogadição, problema de saúde pública, enfim, inúmeros problemas que eu vou chamar de pecados sociais. E que nós, inclusive eu e Daísa, estamos no meio. Marco, mas você não fuma, você não cheira, você não usa pedra. Não, mas eu estou lá. Um dia ou outro, algum adicto pode bater na minha porta. E eu vou precisar atender ele. Eu vou trazer a consciência dele de que, você está errado, você vai... Posso até dizer, mas eu não vou deixar de acolhê-lo, porque ele está numa situação de morte. E eu preciso arrancá-lo dessa situação de morte, eu preciso ajudá-lo assim como eu não posso entrar nessa situação de morte.
Então eu tenho que cuidar dele e tenho que cuidar de mim. O que eu quero trazer à tua memória é que em várias situações na vida nós participamos de uma conjuntura de morte que provoca a morte, que provoca o mal, e que nós precisamos sim orar: Senhor, livra-nos do mal, inclusive não me permitindo fazer parte disso. A oração, ela nos leva a uma reflexão muito mais profunda sobre o que de fato, ou quem de fato eu sou, o que de fato eu estou fazendo na sociedade, na minha geração, para que essas situações, circunstâncias de morte, elas não se multipliquem. Irmãos e irmãs, cristianismo nesse sentido, ele acaba sendo muito mais radical do que normalmente a gente apreende, porque não é simplesmente eu fatiar a minha vida ou compartimentar a minha vida entre vida privada e a vida secular e vida religiosa, porque nesse cristianismo radical não existe vida secular e vida religiosa. Tudo é aquilo que Provérbios 1:7 nos ensina: tudo é viver no temor do Senhor. E no temor do Senhor muito mais coisas estão envolvidas. Percebem? A coisa vai muito mais além do que simplesmente me livra de uma coisa ruim que eu não quero passar. Por quê? O livra-nos do mal pode envolver outras coisas. Eu falei de uma coisa muito absurda, que é contra a lei. Mas eu posso inclusive usar coisas, por exemplo, as drogas lícitas. Quantas pessoas nós conhecemos que têm dificuldade com o álcool? E não pode passar, porque se não tomar uma latinha de cerveja no final do dia, não consegue. Ou então acordar pela manhã e escovar o dente com uma latinha de cerveja, não consegue. Ou então passa um dia e não consegue, porque, enfim, é a dependência. E o álcool é uma coisa que está aí, é lícita. Mas quantas famílias sofrem com o mau uso do álcool? É uma situação de morte? É uma situação de morte. Precisamos orar: Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos disso também. Ou então tantas outras coisas que envolvem, vamos dizer assim, a gente acaba resvalando até em ideologias. Hoje, por exemplo, se você fala que é de direita ou de esquerda, é possível que alguém te mate, porque ou você é 17 ou você é 13. É uma coisa de louco. Quando na verdade, tanto uma coisa quanto outra, a ideologia em si, o que importa é que eu e você vivamos em paz com o outro, assim como Wesley nos ensinou. Lembra? No essencial, unidade. O que é essencial senão aquilo que nós cremos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus. Isso é essencial. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. Então, se o teu partido político é diferente do meu, o teu chiclete não é do mesmo gosto do meu, ou se você gosta de um jeito de camisa e eu gosto de outro, a vida é sua. Mas eu não posso deixar de te amar. O grande problema é que algumas circunstâncias de mal também envolvem essas coisas, e aí a intolerância, a indiferença e tantas outras coisas relacionadas a isso acabam agindo de uma maneira tal que provocam situações e circunstâncias de morte. Percebe? Livra-nos do mal invoca essas situações também. O ladrão, portanto, ele vem para matar, mas ele vem também para roubar. E aí também, de novo, não é simplesmente me livra do mal, livra-me do assaltante, do camarada que na rua vai me abordar e vai me arrancar alguma coisa, ou então do furto em casa, ou então do assalto em casa. Não é só disso, Senhor, que me livra, mas me livra também de todas as situações e circunstâncias que de alguma maneira arrancam de mim, de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos irmãos e irmãs, da nossa sociedade, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do ser. E irmãos e irmãs, hoje quando a gente pensa, por exemplo,
em relações de trabalho. Eu vou usar essa porque é uma coisa que tem mexido muito comigo nesses últimos dias. Hoje, quando a gente, por exemplo, vê um entregador com um mochilão nas costas e de moto ou bike, a gente paga o menino, né? Porque foi contratado via aplicativo. Paga o moço, ou a moça, ou alguém que está... Outro dia eu estava pensando, quando eu recebi a gente compramos uma pizza, e a pessoa me entregou, estava à tarde, vocês sabem que tem feito muito frio, e ele fez a entrega. Depois eu subi com a pizza pensando, pô, estou comendo uma pizza bacana, eu pude comprar, tive o celular com o aplicativo para comprar, eu tive o dinheiro na conta para comprar, e eu tenho uma família para compartilhar isso que eu comprei. Mas o cara que me entregou, será que ele tem isso tudo? E aquilo, sabe, ficou mexendo comigo, porque pensei, ao longo de tantos anos, esses anos todos que nós estamos vivendo, quanto de trabalho sumiu do mercado, por conta da automação, das mudanças das relações de trabalho, por conta de tantas coisas, e aí, enfim, situação econômica, o capitalismo, e aí você pode usar as expressões que você quiser, mas quanto efetivamente, de fato, de trabalho sumiu, e aí quantos amigos, irmãos, irmãs, que estavam numa fábrica A, tal, mas a fábrica encerrou as atividades, e hoje o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer? Ela vai ser manicure, vai fazer bolo, ele vai ser Uber, vai entregar moto, vai fazer entrega de moto, vai lavar carro, vai fazer qualquer outra coisa, ele vai correr atrás. Mas eu fico pensando, alguém roubou alguma coisa dele, e isso não é uma culpa individual, vou usar culpa de novo entre aspas, minha ou sua, mas é de toda uma circunstância, uma conjuntura, onde essas relações estão arrancando a dignidade das pessoas. E antes um pai de família, uma mãe de família, uma família que tinha o seu sustento, de alguma maneira foi-lhe roubado por uma circunstância maior, e que agora ele já não tem mais. Livra-nos do mal, Senhor, também nos livra dessas relações injustas, de troca, de trabalho, onde muitas vezes quem tem mais acaba tendo muito mais, quem tem mais ou menos acaba perdendo, quem não tem nada fica com menos ainda. E essas relações de acumulação, elas estão se proliferando de uma forma tal que nós que eventualmente temos, vamos dizer assim, somos os baluartes, porque existem muitos funcionários públicos hoje aí, né, funcionários públicos, funcionárias públicas, que graças a Deus ainda têm os seus vencimentos, as suas aposentadorias, mas toda essa conjuntura está fazendo com que os ataques a essa classe também, olha, ou você já não ouviu essa coisa de que funcionário público é vagabundo, tem que diminuir o tamanho do Estado e tal, e para onde vai esse povo todo? Irmãos e irmãs, livra-nos do mal. Também me lembra essa coisa do roubar. Todas as vezes que alguém tenta roubar a nossa dignidade como comunidade de fé, a gente também precisa colocar isso na balança. Livra-nos do mal. Hoje, quando eu me falo, eu sou cristão, de linha protestante, sou histórico, protestante histórico, sou crente, evangélico. Quando falo evangélico, você é da igreja, você votou na bancada evangélica, e aí eu fico pensando, o que fizeram da nossa dignidade como cristãos e cristãs? É uma situação que eu também tenho que orar. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos desse mal, porque eu não posso dizer para o outro que aquele outro meu irmão lá que está usando da teologia da prosperidade e pegando dinheiro das pessoas e tal,
Quem vai julgar ele? Em última análise, quem é? Sou eu. Sei que ele está errado? Sei. É reprovável a prática? É. Mas quem vai julgar ele? É Deus. Qual é o nosso papel? Olha, o máximo que eu posso fazer é apontar o erro, mas quem julga é Deus. Mas nisso tudo, a minha imagem como cristão, a tua imagem como cristão e cristão metodista, também foi arranhada, foi arrancada. Parte da nossa dignidade como membros de uma comunidade de fé foi arranhada. Senhor, livra-nos do mal. O ladrão vem para matar, vem para roubar e vem para destruir. E o que é a destruição? Que é diferente da desconstrução. Aqui eu chamo a tua atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Lembra quando nós lemos ainda há pouco Salmos 46, Efésios 6? Nós vamos passar pelos dias maus. Nós vamos passar por momentos, vamos dizer assim, difíceis, de tribulação, de angústia, de aperto. Quantas vezes, irmãos e irmãs, na nossa vida, nós quando paramos para pensar sobre a vida, a gente de repente começa a entrar num túnel do tempo, olhando para trás o que eu poderia ter feito e não fiz. E olha a minha vida hoje, eu tendo que reencontrar os meus lugares. Eu não posso dizer que no meio dessa reflexão toda, algumas de nós possa até acabar entrando, vamos dizer assim, num processo de tristeza profunda, ou talvez numa depressão, porque a gente para pensar sobre a vida. É dia mau? É. Mas eu posso dizer para você que nesses momentos há uma desconstrução, que são os momentos de crise, onde a gente tem que reavaliar a caminhada, repensar o que nós estamos fazendo, rever as nossas posturas e posições frente àquilo que o próprio Evangelho nos diz. Enfim, gente, quantas vezes a gente tem que olhar para trás e repensar as nossas falas, as nossas práticas. É muito difícil. Eu digo por mim, irmãos e irmãs, é muito difícil olhar para dentro de mim mesmo e reconhecer que eu errei, que eu falhei, que eu me excedi, que poderia ter sido de outra maneira. O pior é quando você olha, puxa, 20 anos atrás eu podia ter feito de outra maneira, mas 20 anos já se passaram. E aí, o que nos resta? Senhor, nos cura e nos livra desse mal de não querermos passar por momentos de desconstrução, porque os momentos de desconstrução, momentos de crise são importantes para que a gente reavalie a caminhada. Agora, a gente precisa pedir: me livra do mal, da destruição, porque existem aqueles que querem destruir. Abra comigo, por exemplo, pegue a sua Bíblia, no livro de Jó. Você vai abrir em Salmos, um livro antes, Jó. No capítulo 2, Jó 2. Jó 2 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem veio também? Olha só, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: viste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade,
Aí ele conserva a sua integridade, embora tu, Satanás, me incites contra ele para o consumir sem causa. E aí o que Satanás pede? Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O que Satanás queria, gente? Destruir, a ponto do Senhor dizer: olha, você pode tocar, mas contra a vida dele, não. Quando a gente fala livra-nos do mal e sobre essa questão da destruição, é disso que nós estamos falando, irmãos e irmãs. A gente tem que pedir que o Senhor nos livre, não somente das circunstâncias de destruição, mas das pessoas imbuídas, instigadas, inflamadas pelo maligno, que querem eventualmente nos destruir. Gente, nós não somos unanimidade, nenhum de nós é. Da mesma maneira como tem muita gente que te ama, tem muita gente que te odeia. Da mesma maneira como você é querido, querida por muitos, por muitas, vai ter gente que vai querer simplesmente que você morra. E aí que eu peço ao Senhor: Senhor, me livra do mal. Vocês lembram daquela frase? É uma frase muito popular, o pessoal faz até é meio jocoso o negócio, meio brincadeira, mas que a inveja é uma, né? A inveja é uma M. O pessoal fala isso, porque contra os invejosos o problema é sério, porque o camarada, ele não, o teu sucesso para ele é um problema, porque ele queria mais que você morresse, e no entanto você está tendo sucesso. Irmãos e irmãs, muitas pessoas, infelizmente, elas se inquietam, elas se preocupam, elas odeiam o seu sucesso. A gente não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer? Senhor, livra-nos do mal. Eu gosto de contar uma história. É uma história porque eu vi e vivi. Eu era adolescente. E minha mãe, minha finada mãe, ela gostava muito de jardim e tal. Você já ouviu essa história, Márcia? Acho que umas 15 vezes. O pessoal que caminha comigo já vai ouvir a mesma história umas 30 vezes. E minha mãe gostava muito de jardim. Ela tinha uma pimenteira, dessas pimenteiras... É dedo de moça, né? Que fala. Linda pimenteira, linda pimenteira. E ela tinha uma concunhada que, era uma relação de amor e ódio entre as duas. Eu às vezes eu ria sozinho, porque eu falava, elas se odeiam e no entanto, né, casado com um cunhado, e, enfim, aí estava lá, sempre convivendo. E eu me lembro que minha mãe às vezes reclamava, né, que a fulana fazia coisa para irritar ela e tal. Eu falei, não, mas deixa isso para lá, tal. Até que uma vez eu vi, ela estava lá, Raquel, nossa, que bonita a sua pimenteira, e pôs a mão na pimenteira. Irmãos e irmãs, não deu uma semana, aquela pimenteira secou da raiz. Aí a minha mãe, tá vendo, isso aqui é olho do invejoso. Eu falei, gente, mas não é possível, isso é feitiçaria, o que é isso? Eu conto essa história para vocês, irmãos e irmãs, porque passado muitos anos, eu às vezes a gente não sabe de todas as coisas, a gente não sabe de tudo, e a gente não sabe qual o tamanho, existe o tamanho vamos dizer assim, do poder da alma humana, né? Há um livro de um autor chinês já falecido, Watchman Nee, se não me engano é isso, Watchman Nee. O nome do livro é O Poder Latente da Alma, onde ele, né, Watchman Nee é um escritor, se você quiser ler, leia, mas com reservas,
tá? Uma leitura crítica, tá bom? Eu não vou falar aqui para todo mundo ler, mas leia com olhar crítico, lembrando que você é metodista, wesleyano, enfim, centrado na palavra, mas há alguns insights, algumas observações muito interessantes no livro que ele escreveu, e um deles é esse, que existem muitas coisas que nós não conhecemos e que de repente é como se fôssemos uma espécie de canal que a gente abre, porque da mesma maneira que o Espírito Santo, nós podemos ser inspirados pelo Espírito Santo, e através de nós, poder do alto pode fluir, como fluir em Jesus. Do outro lado, isso também é possível. Você fala muito de portal. Exato, obrigado. Jabes usou aqui uma expressão bacana. É como se fôssemos uma espécie de portal. E ele trabalha algumas ideias vinculadas. Aí passando os anos, né, eu fiquei pensando, puxa vida, vai que uma coisa dessa, um portal desse aí, matou a pobre da pimenteira da minha mãe. Mas por isso, irmãos e irmãs, a gente precisa orar. Senhor, livra-nos do mal. Qual seja, mal como situações de morte, de roubo, de destruição. Mal no sentido de maligno mesmo, que vai querer nos matar. Livra-nos do mal. Esse livrar-nos do mal, como eu falei no início, é um pedaço, um trecho da petição em que você também pode reservar lá seus 5 minutos. E aí você vai lembrar de todas as situações que de alguma maneira podem representar mal. Mal a você, mal à sua família, mal aos que estão próximos de você, enfim, mal. Assim como hoje, nós estamos orando, Senhor, livra-nos não somente do Covid, mas dos efeitos do Covid. Sejam os efeitos de quem pegou Covid e depois eu não consigo, mas seja também os efeitos econômicos, financeiros do Covid. Gente, a pandemia arrebentou com o trabalho de muita gente. E livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Quantos amigos, quantas pessoas a gente conheceu que, enfim, nos deixaram por conta do Covid. Senhor, livra-nos do mal, para que esses todos que nos restam, eles permaneçam conosco. Livrar do mal é uma petição presente no Pai Nosso, mas que nos remete a reflexões muito mais profundas. Por isso que é importante o Pai Nosso todos os dias. Vamos orar, irmãos e irmãs. E olha, gente, eu não posso abrir mão. O seu Jarmuth está aqui com a gente, esse verdadeiro monumento vivo aqui. Eu não posso abrir mão. Ele vai orar por nós, tá bom? Ele vai orar encerrando o encontro, tá? Seu Jarmuth, o senhor ora encerrando para nós, por favor? Amém. Vamos orar. E bendito o nome. Amém. Estamos alegres por ver que o nosso irmão Marco está participando e mantendo essa chama acesa. Obrigado, Senhor. Essa chama que ilumina o caminho para que nós possamos todos os dias estar junto de Ti. Amém. Bem perto de Ti. Pai do céu, abençoa com ele todos os demais, as igrejas. Amém. Que de alguma maneira contribui ou batalham para louvar, bendizer o Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Pai do céu, nós pedimos por os nossos irmãos enfermos, conforta-os e, se for da Tua vontade, aqueles que forem restabelecidos possam continuar batalhando pela Tua obra. Amém, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, reconhecer que o diabo, o nosso adversário, está querendo nos afastar de Ti. Senhor. Mas Tu podes, Senhor Deus, nos ajudar. Amém. Para que nos mantenhamos distante
para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Pai do céu, abençoa com a igreja, Obrigado. também a nação, Amém. aqueles que têm responsabilidade, Senhor Deus, para que, cientes do teu desejo de caminharmos no sentido de segurança, no sentido de certeza e de fidelidade para contigo. Abençoa todo o trabalho realizado, as autoridades, as organizações, Amém, e Senhor. que tudo contribua para a honra e expansão do teu reino. Amém, Senhor. E glória. Pai do céu, abençoa as famílias aqui representadas e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nós te suplicamos humildemente agora e sempre. Amém. 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 Glória a Deus.